Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos estão felizes por nessa noite poder celebrar o nascimento do Rei de Amor? Amém? Alguns irmãos estão felizes, outros não, mas espero que ao final do culto estejam felizes. Amém? Ah, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Vamos remir o tempo. Prometo que até 10h30 vocês já estarão recebendo a bênção apostólica, tá bom? Meus irmãos, na última semana eu estive refletindo bastante no que é o Cântico de Zacarias. Um cântico muito conhecido que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, registra nas Sagradas Escrituras. Eu gostaria de ler parte deste cântico com os irmãos. Lucas 1, versículo 67 ao 75, nós iremos ler. E diz assim a palavra do Senhor: Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, o seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar de seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade, justiça perante Ele, todos os dias de nossas vidas. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta comigo. Nós acabamos de ler parte do que é conhecido como o cântico, ou a canção de Zacarias. Lucas, em seu evangelho, ele diz que se esforça para colocar em ordem os fatos acerca da vida de Jesus. E ele inicia o seu relato, Lucas inicia os seus relatos acerca da vida de Jesus a partir de um casal, Zacarias e Isabel. Ambos, a Bíblia diz que eram justos e obedientes ao Senhor. Zacarias era um humilde sacerdote, e cerca de 9 ou 10 meses antes dele entoar este cântico, o anjo Gabriel havia aparecido a ele, enquanto ele estava ministrando o ofício sacerdotal no templo. O anjo traz a Zacarias um anúncio surpreendente. Mesmo Isabel sendo estéril, e os dois, Isabel e Zacarias, sendo avançados em idade, eles teriam um filho. E como se não bastasse, este filho não seria qualquer criança. Este filho seria o precursor, seria aquele que prepararia o caminho para o Messias. Mesmo Zacarias sendo um homem devoto, a princípio ele demonstra certa falta de fé naquilo que o anjo estava dizendo. E por isso no versículo 20 de Lucas 1, o anjo lhe diz: Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que há seu tempo hão de cumprir. Então perceba que Zacarias, como consequência de sua incredulidade, fica mudo. Poucos dias depois, a sua esposa Isabel fica grávida, como Deus havia prometido. E este casal vem a ser os pais de João Batista, aquele que prepara o caminho para Cristo. Até os 8 dias de vida do menino, de João Batista, Zacarias ainda estava mudo. E surdo também, porque a Bíblia fala que comunicavam-se com ele por acenos ali. E ele pede então uma tabuinha para escrever qual seria o nome do menino. E ele escreve João, o mesmo nome que Isabel havia dado. Neste momento todos se maravilham. Então diz a Bíblia que se abre a boca de Zacarias, a sua língua se solta, e ele começa a adorar ao Senhor. E ele começa a adorar ao Senhor pelo aquilo que está acontecendo, e ele é elevado em um júbilo espiritual, e enquanto adorava, o versículo 67 de Lucas 1 diz que Zacarias é cheio do Espírito Santo, e começa a profetizar. E profetizar aqui não é apenas predizer o futuro, mas é também proclamar a palavra de Deus, é levantar uma canção ao Senhor, e é isso que ele faz, porque no versículo 68, ele diz: Bendito o Senhor. E essa era uma
expressão comum para se iniciar um cântico no Antigo Testamento. Você vai ver inúmeras referências disso no Antigo Testamento. E talvez você esteja pensando, com certeza, Zacarias ele tinha motivos para levantar uma canção de louvor e gratidão. Afinal, o seu filho estava nascendo. Afinal, era um milagre do Senhor. Afinal, sua mulher era estéril, e os dois já eram avançada idade. Com razão, Zacarias estava levantando uma canção. Mas a canção de Zacarias vai muito além, meus irmãos, da alegria de um pai que está tendo um filho. E quem é pai aqui sabe que não há nada mais especial do que o nascimento de um filho. Porém, Zacarias estava se alegrando por algo maior, por algo mais importante. Antes de alegrar-se pelo nascimento de seu filho, ele começa a se deleitar no nascimento do Salvador do mundo. Como nós sabemos isso? Porque ele diz, bendito o Senhor, porque ele visitou e redimiu o seu povo. Claramente com essas palavras, Zacarias não estava falando, se referindo ao nascimento de seu filho, mas à obra redentora de Cristo Jesus. Todo judeu devoto esperava e ansiava pelo dia em que o Messias chegaria. E a maioria acreditava que antes dele viria um precursor, um Elias, como foi profetizado por Malaquias, que anunciaria a sua vinda e prepararia o caminho. Agora imagine-se, coloque-se no lugar de Zacarias, porque ele esperava o Messias, ele era um judeu que esperava a redenção de Israel, mas ele vem em seu filho, aquele que prepararia o caminho para o Messias. E foi isso que João Batista, o filho de Zacarias, fez em todo o seu ministério. Ele testificava de Cristo, ele não testificava de si mesmo. Ele aponta para Cristo e diz, este é aquele do qual eu dizia, o que vem depois de mim, ele é antes de mim, porque ele foi primeiro do que eu. Quando Jesus passa, João Batista aponta para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz, eu vos batizo com água. João Batista diz isso, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele é muito mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar e levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista não era luz, mas ele testificava da luz. E Zacarias sabia disso, pois Maria, grávida de Jesus, havia ficado 3 meses, quase 3 meses na casa deles. Os dois sabiam quem Maria estava carregando no seu ventre. Apenas com a saudação de Maria ao entrar na casa de Isabel, a Bíblia diz que João Batista salta no ventre de Isabel. Isabel é cheia do Espírito Santo, o que o leva ela a reconhecer, por que eu sou tão agraciada de receber em minha casa a mãe do meu Senhor? Ela reconhece o senhorio de Cristo, reconhece que ele era um rei. Isabel já havia reconhecido o senhorio de Cristo, mas agora era a vez de Zacarias reconhecer. Ele estava mudo, mas quando ele abre a boca, a primeira coisa que ele diz é, bendito o Senhor porque nos visitou. Bendito o Senhor porque nos visitou. E perceba, por um instante, Zacarias tira os olhos de seu filho João Batista, que era a sua promessa pessoal, que estava cumprida diante de seus olhos, e ele passa a colocar os seus olhos no nascimento do Filho de Deus, o Redentor de Israel, que estava há muito tempo sendo esperado. Meus irmãos, e essa deve ser a minha e a sua postura em uma data como essa, festiva, que é o Natal. Com certeza não é a data exata em que Cristo nasceu, mas é um lembrete que eu e você precisamos tirar os olhos de nós mesmos, tirar os olhos de nossas realizações pessoais e passar a contemplar Cristo Jesus como nosso Senhor. O nascimento de Cristo nos revela a sua soberania, a encarnação de Cristo, e é maravilhoso entender o mistério da encarnação que Paulo revela aos Filipenses, porque ele fala que Cristo, mesmo sendo Deus, ele não tem por usurpação ser igual a Deus, mas ele humilha-se a si mesmo, e não somente toma forma humana, mas ele toma a forma de servo. E aí nessa forma de servo, ele é obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. E ele continua dizendo, e é por isso que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome,
Para quê? Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Perceba que a encarnação nos leva a reconhecer a soberania de Cristo. Cristo, Ele vir nos visitar e nos redimir, e essa frase que Zacarias diz, o Senhor nos visitou, deve gerar em nós reverência, deve gerar em nós o temor, a fé, para eu e você declarar como Isabel: como posso eu receber a visita do meu Senhor? Ou declarar nessa noite, como Zacarias: bendito é o Senhor. Se você ainda não reconheceu Jesus como o Senhor de sua vida, hoje é um ótimo dia para você fazer. E sabe o que é mais interessante? É que João Batista não tinha apenas 8 dias de vida quando Zacarias entona essa canção. Jesus ainda nem sequer havia nascido, mas Zacarias tinha tanta certeza da redenção que Deus havia prometido por meio dos profetas, que estava prestes a se realizar, que ele fala da redenção como algo que já havia acontecido. Ele fala: o Senhor já nos visitou e Ele já redimiu o seu povo. É algo que já aconteceu, eu tenho fé. E a vinda do Messias é interpretada por Zacarias como uma visitação. Uma visitação do próprio Deus. E esse visitar no grego é cuidar, preocupar-se, é inspecionar. Esse visitar é examinar com os olhos. Então quando Zacarias fala que Deus ele veio nos visitar, e esse visitar também no original é a visita a alguém que está passando por uma necessidade, um pobre, um aflito, um doente. Perceba que lindo isso. O nascimento de Jesus mostra a preocupação que Deus tem conosco, porque depois de enviar os seus servos, Ele envia o seu próprio Filho, que vem nos visitar tomando a forma humana. Ele vem ver de perto a nossa necessidade. Vamos dizer assim, Ele vem ver com seus próprios olhos, e vendo de perto Ele a nossa pobreza, vendo Ele de perto a nossa miséria, a nossa doença, a nossa aflição, tudo isso causado pelo pecado. Cristo vendo de perto, Ele se compadece de nossas fraquezas e Ele supre todas as nossas necessidades espirituais. Cristo é tudo que eu e você precisamos. E essa é a beleza do nascimento de Jesus. É Deus rompendo a história de uma maneira diferente, meus irmãos, nunca visto antes, para nos salvar, porque assim Ele revela também a sua glória. Como disse o apóstolo João no início de seu evangelho, ele disse que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E esse Verbo, mais adiante, ele fala que esse Verbo se faz carne e Ele habita entre nós. E através da encarnação, diz ele, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Portanto, observar o nascimento de Jesus é contemplar a glória de Deus no meio dos homens. E Zacarias agora está contemplando de antemão, porque Cristo nem sequer nasceu, mas ele está contemplando de antemão não somente para Israel, mas o que aconteceria para todas as nações, a redenção através do ungido do Senhor, uma salvação poderosa. E é isso que ele diz no versículo 69, o Senhor nos levantou uma salvação poderosa da casa de Davi. Salvação poderosa aí, a palavra usada é chifre de salvação. O chifre no Antigo Testamento era um símbolo de força, de poder. A tradução literal seria: o Senhor nos levantou um chifre de salvação. 1 Samuel 2,10 diz: os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles, o Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e o exaltará o poder. E ali é o chifre, ele exaltará o chifre do seu ungido. Além disso, o chifre no Antigo Testamento ele era usado para unção. Quando o Senhor fala com Samuel, Ele fala: encha o teu chifre de azeite e vá à casa de Jessé. Quando ele chega na casa de Jessé, diz a Bíblia que ele derrama o chifre de azeite sobre a cabeça de Davi, e Davi é ungido rei. O que isso significa? O chifre, sendo símbolo de força e sendo usado também na hora da unção, apontava para uma mensagem: assim como a força dos animais está em seus chifres, também o poder do ungido do Senhor está na unção divina.
todo o poder de redentor de Deus se encontra na unção que está sobre o Messias. E é por isso que um dia na sinagoga, Jesus, ele abre o livro de Isaías, e ele lê, e ele fala, hoje se cumpriu essa palavra. E o que ele diz? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Ele me enviou para dar abertura de prisão aos presos, porque Ele me ungiu. A sua unção sobre mim, o Senhor levantou um chifre de salvação. Isso é a poder, a unção de Deus que estava sobre o Messias. Zacarias vê em Cristo tudo o que eu e você devemos ver. Zacarias vê em Cristo o que foi profetizado por Isaías, um menino que nos nasceu, mas que o principado estava sobre os seus ombros, e Ele é o Deus forte. Por isso que Ele efetua uma poderosa salvação, porque Ele é Deus forte. E o Senhor levanta onde? Onde o Senhor levanta essa poderosa salvação? No versículo 69 nós vimos, o Senhor levanta na casa de Davi, como Ele havia profetizado, diz o versículo 70, pela boca dos seus santos servos, desde o princípio do mundo. E são muitas, você sabe, são muitas as profecias do Antigo Testamento, messiânicas, que falam acerca de Jesus. São muitas, mas uma das principais é que o Messias, o ungido do Senhor, ele seria um rei. Como foi hoje muito bem entoado, ele seria um rei de amor. E para que ele fosse um rei, o Messias precisava vir da casa de Davi, porque Deus havia feito uma promessa a Davi, que da casa dele viria um rei perfeito, um rei que não falharia, e que o trono de Davi seria estabelecido para sempre. E o Senhor confirma isso a Maria, quando o Senhor aparece a Maria através do anjo Gabriel e dá a ela a mensagem, Lucas 1, voltando agora para o versículo 31. Olha a mensagem que o Senhor dá a Maria: e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Jesus vem para assumir agora então o trono de Davi, e reinar eternamente. Por isso é que o trono de Davi, por isso é que Deus promete a Davi que seu reino seria eterno, porque quando Jesus se assentasse sobre ele, ninguém mais o tiraria de lá. E agora a figura de Cristo para nós como rei, já que é o tema, tem muitas implicações, mas eu quero destacar 3, que podemos encontrar na canção de Zacarias. 3 funções que um rei exercia no Antigo Testamento, e que Zacarias declara que Cristo vai exercer. Primeiro, Cristo como rei, ele vem para governar. Zacarias diz que a poderosa salvação do Senhor foi levantada da casa de Davi, ou seja, ele está indicando, ele vem para governar, ele vem para estabelecer o seu reinado. E a primeira função do Antigo Testamento, do rei, era governar. Quando o Senhor vai ungir a Saul como rei, ele fala: olha, eu vou te colocar como um capitão, como um governante sobre a herança do povo de Israel. E aí sabemos a história, o fim decadente de Saul. Saul se torna a imagem do rei humano, aquele rei que governa segundo o seu coração, governa segundo o seu próprio conselho, aquele rei que não estabelece o reino de Deus, mas estabelece o seu próprio reino. Saul se torna a imagem disso. Mas as profecias apontavam para um grande rei, que viria também da casa de Davi, que governaria Israel, e não somente Israel, mas governaria as nações, por meio do seu reino áureo de justiça, paz, prosperidade. E diante de Pilatos, Jesus afirma ser esse rei. Ele fala: tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Eu sou o rei esperado, mas contrariando, meus irmãos, as expectativas dos judeus, Jesus afirma que o seu reino não é deste mundo, e por isso ele se entrega na cruz. Porque nessa primeira vez que Jesus Cristo vem, ele não vem para derrotar Roma, ele não vem para estabelecer o império sobre a nação de Israel na terra, ele vinha para estabelecer o seu reino nessa primeira vez, em muitos corações, e foi o que ele fez. Qualquer que tendo o rei de amor por perto, com o coração disposto, percebia o seu caráter messiânico, e o reconhecia como um governante do seu coração, ainda que ele fosse apenas um bebê, como foi o caso de Maria, José, Isabel, Zacarias, Ana, Simeão, os reis magos. Antes que Jesus nascesse, ou em seu nascimento, eles já reconheciam o Senhor Jesus como um rei que governaria os seus corações.
Já quando adulto, Jesus foi reconhecido como Messias por aqueles que estavam perto dele, por aqueles que eram seus melhores amigos. Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu é aquele que vai reinar. Marta também diz: eu sei que tu és o Cristo. Uma grande amiga de Jesus, ela fala: eu sei que tu és o Cristo. Mas também Jesus não foi reconhecido somente pelos que estavam de perto. Aqueles que tiveram pequenas oportunidades, pouquíssimas horas ou minutos com Jesus, mas tiveram esse encontro com o coração aberto, saíam com ele reinando em seus corações. Foi o caso da mulher samaritana, que em apenas uma conversa ela sai gritando para a sua comunidade: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito, porventura ele não é o Cristo, o Messias de Deus? Ou como o caso daquele cego que estava à beira do caminho abandonado, ele ouve que Jesus passaria, e ele reconhece que Cristo era rei, ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tu és rei. Ou como é o caso daquele ladrão da cruz, sem Deus, sem esperança, entregue aos seus pecados e pagando o preço do seu pecado. Mas de repente ele olha para Cristo e ao seu lado está o rei. E ele reconhece que Cristo é rei porque ele fala: lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Eu sei que o Senhor tem um reino, eu sei que o Senhor é rei, lembra-se de mim. Depois de ressuscitar, Jesus afirma: é-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Jesus volta aos céus e ele é entronizado por Deus. Efésios 1, 20 ao 22 diz que manifestou em Cristo que, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à direita dos céus, acima, Cristo está acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. E ele sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da sua igreja. Cristo governa o mundo, mas também governa a igreja dele. Ele também governa a minha e a sua vida. Apesar disso tudo, João diz que ele veio para os que eram seus, veio para reinar sobre os seus, mas os seus não o receberam. E não somente Israel, mas todas as nações seguiram e seguem, continuam seguindo o seu próprio conselho, o seu próprio caminho, sem considerar o governo e a soberania de Cristo. Mas muito em breve, eu tenho uma notícia para dar a vocês, muito em breve se cumprirá o segredo de Deus. Sabe qual é o segredo de Deus? Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas os seus servos. Qual é o segredo de Deus aqui mencionado, anunciado pelos profetas, que acontecerá quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta? Apocalipse 11, do 15 ao 17. E tocou o anjo a sétima trombeta, e houve nos céus grandes vozes que diziam: este é o segredo de Deus, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se também sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que é, que era, que há de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. Este é o segredo de Deus que irá acontecer. O segredo de Deus é o estabelecimento do reino dele sobre a terra, que se inicia com o milênio. Um reino áureo, um reino maravilhoso, um reino perfeito de Cristo sobre a terra durante 1000 anos. Cristo governará com justiça, mas em seu sermão profético, Cristo promete realizar um julgamento final após o milênio. Neste julgamento final, Cristo irá recompensar os seus servos, mas Ele também irá punir a iniquidade do mundo e depois estabelecer o seu reino sobre toda a criação. E no sermão profético de Mateus 25, ele começa dizendo: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos vierem com ele, ele irá se assentar no seu trono de glória. Todas as nações, diz, estarão reunidas diante dele. E aí, como um pastor, ele irá apartar uns à direita e outros à esquerda.
os bodes à esquerda e as suas ovelhas à direita. Aos que estiverem à esquerda ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado foi para o diabo e seus anjos. Mas para mim e para você, a igreja do Senhor, os que estiverem à sua direita, ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, e possuam por herança o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Eu sou o rei que vocês precisam. Porém, no Antigo Testamento, o rei não era apenas um governante, ele também exercia funções militares. Por isso, Cristo como rei também vem para nos libertar. É isso que Zacarias diz, ele diz, no versículo 71 de Lucas 1, ele diz: ele vem para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem. O rei no Antigo Testamento deveria ser um libertador para o povo, aquele que iria diante deles, lutaria suas guerras e os libertaria das mãos dos inimigos. Foi isso que o Senhor disse também a Saul, disse: eu te unjo, eu te coloco como capitão sobre o meu povo, e você irá livrar o meu povo das mãos dos filisteus. Quando Zacarias ele fala isso, em sua profecia, em seu cântico, para nos livrar dos nossos inimigos, com certeza, Zacarias percebia a forte implicação política social dessas palavras. O que o poderia fazer pensar, qualquer um que ouvisse, que esses inimigos os quais Zacarias estava dizendo seria o Império Romano. Afinal, Israel estava baixo o poder do Império Romano. Zacarias com certeza deve ter pensado e percebido isso. Ele não seria um israelita normal se não percebesse. Mas era o Espírito Santo quem o estava inspirando. E o Espírito Santo não pretendia esse significado limitado dessa profecia. A canção de Zacarias vai além então de uma esperança israelita, de uma salvação nacional dos inimigos estrangeiros. Como eu e você podemos afirmar isso? Todos os termos que Zacarias usa para a liberdade no texto são de cunho, são de teor espiritual. Ele fala, são de caráter espiritual. Ele fala: agora nós podemos servir em santidade e em justiça. Ele nos remiu de nossos pecados. Com certeza Zacarias foi elevado por um júbilo espiritual que ultrapassou os limites do seu patriotismo, e agora ele louvava ao Senhor por uma bênção muito maior: a redenção não somente de Israel, mas a redenção da humanidade. Ele já tinha dito antes: o Senhor nos visitou e Ele nos redimiu. E redenção nas escrituras significa resgate, significa recuperar algo perdido mediante um pagamento. Assim, após o pagamento, o que havia sido perdido voltava para o seu verdadeiro dono. Isso era resgate. E meus irmãos, o que estava perdido, eu e você estávamos perdidos no mundo. Escravos de nossos maiores inimigos, muito maior do que o Império Romano. Nós estávamos escravos do pecado, da morte, de Satanás. Mas quando Cristo nos redime, se cumpre o que está em Colossenses 1, do 13 ao 14, porque Ele nos libertou do império das trevas, e Ele nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, pelo Seu sangue. Isso é redenção, é sermos tirados das mãos de nossos inimigos, e agora sermos levados ao reino do Seu Filho. Cristo efetua o pagamento da nossa redenção, é o Seu sangue derramado na cruz, e agora Ele nos transfere para o Seu império de amor. E é isso que Ele diz, como o rei Ele disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por último, além de governar e libertar, o rei também deveria cuidar e guiar do povo de Israel como um pastor. O rei também era a figura de um pastor. Davi cumpriu essa função. Salmo 78, verso 70, diz que o Senhor também elegeu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas, de após as ovelhas pejadas o trouxe para apacentar a Jacó o seu povo, e a Israel a sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Davi, além de rei, foi pastor de Israel. Cristo então, como rei, também vem para pastorear. O rei, ele deveria fazer o que era correto aos olhos do Senhor, e assim preservar a nação, fiel à aliança feita com Deus. Foi o que Josias fez. Josias, rei de Judá,
ele conduz uma reforma espiritual que não afeta somente a Judá, mas afeta também o reino do norte, Israel. E essa restauração, essa reforma espiritual que ele faz, diz que ele sobe à casa do Senhor, foi iniciativa sua, parte de Josias, começar uma reforma espiritual. É Josias que vai lá e pega o livro da lei, e começa a ler o livro da aliança, para todos que estão diante dele, ele relembra o povo da aliança que eles deveriam fazer com Deus, e diz a Bíblia que Josias, ele faz uma aliança perante o Senhor, e após Josias fazer uma aliança perante o Senhor, todo o povo também faz uma aliança perante o Senhor. O que isso significa? Que o rei deveria fazer o povo lembrar-se da aliança que eles tinham com Deus, lembrar-se da aliança que Deus havia feito com eles. O rei deveria também ser um pastor. Deu para perceber que o rei Josias, como um pastor, conduz o povo a uma reforma. E agora voltando para o cântico de Zacarias, versículo 72, Lucas 1, ele diz que o Messias vem para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se dessa santa aliança. A bondade de Cristo como um pastor, a misericórdia de Cristo como um pastor se revela aqui quando Ele nos lembra da aliança que Deus tem conosco. Isso foi profetizado por Ezequiel no capítulo 34. Ele diz que se levantaria um só pastor e ele apacentaria todo Israel. E esse pastor, ele seria da casa de Davi, e ele faria com eles uma aliança de paz. Cristo sendo o verdadeiro cumprimento do pastor profetizado por Ezequiel, ele vem nos conduzir para uma aliança de paz. Ele disse em João 10:11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O apóstolo Paulo disse em Romanos 5:1, tendo pois sido justificados pela fé, eu e você temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te conto essa bênção de Cristo como um pastor da minha e da sua vida. Essa é a grande bênção da nova aliança estabelecida por Cristo. Cristo é o bom pastor que dá a sua vida por nós, e Ele diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue, e através desta aliança, eu e você temos paz com Deus. E é dessa forma que Zacarias encerra a sua canção. Ele diz no versículo 79, ele vem para alumiar os que estão assentados em trevas e a sombra de morte, a fim de dirigir, a fim de conduzir, quem conduz é o pastor, os nossos pés pelo caminho da paz. Como um bom pastor, Cristo conduz os nossos pés ao caminho da paz através da nova aliança. Aliança essa que, segundo o escritor aos Hebreus, ela é superior e melhor que a antiga. Por quê? Porque através desta aliança, Cristo cumpre também o juramento feito a Abraão. Lucas 1, 72 e 73. Cristo como um pastor, ele vem para lembrar-se do seu santo concerto, ou seja, da sua santa aliança. E também o juramento, versículo 73. O juramento que jurou a Abraão. Qual é a promessa que Deus faz a Abraão? E que se cumpre em Cristo Jesus. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias, não apenas Israel. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Zacarias nos mostra aqui em seu cântico que o nascimento do rei que governa, liberta, pastoreia, alcançaria não somente os judeus, mas também os gentios, alcançaria também a nós, os que estávamos em grandes trevas de morte. Uma luz de justiça, a luz dos gentios, que é Cristo Jesus, ilumina a nossa vida espiritual, e agora Cristo é a garantia da nova aliança. Encerramos com versículos 74 e 75. O que o nascimento de Cristo nos concede que, libertados das mãos dos nossos inimigos, e conceder aqui é dar um presente, é fornecer coisas necessárias. O que Cristo nos dá de presente através do seu nascimento? Ele nos liberta das mãos de nossos inimigos. Nós já falamos disso. Ele nos redime, mas Ele também nos permite que possamos o servir sem temor, em santidade e justiça. Além de redimido, eu e você também somos regenerados.
O que antes era impossível, alguém servir ao Senhor em santidade e em justiça. Isso era impossível antes. Através da lei, o apóstolo Paulo fala que era impossível alguém se fazer justo. Mas agora, através do reino de Cristo, Cristo sendo o Senhor da minha vida, eu posso caminhar em santidade e em justiça. Todos os dias da nossa vida, diz o escritor. Porque Cristo, além de nos redimir, Ele também nos regenera. Ele nos dá uma nova natureza. Ele nos dá a capacidade de tirar, como diz o profeta Ezequiel, purificar de nossos pecados e nos livrar de nossos próprios ídolos. E agora Cristo na nova aliança, como foi profetizado por Ezequiel, nos dá um novo coração e um novo espírito. E assim eu e você podemos ser redimidos, mas também regenerados, porque eu e você recebemos vida espiritual de Cristo Jesus. Hoje nós celebramos o nascimento do Rei Jesus, o Rei de amor, com um propósito, para que libertos de nossos inimigos, o pecado, a morte e Satanás, eu e você pudéssemos o servir sem temor. Muito em breve, o reino de Cristo será estabelecido sobre toda a terra, em sua plenitude. Mas enquanto este dia não chega, Cristo deseja reinar no meu e no seu coração. Que Deus abençoe, meus irmãos.